Salve galera do Warner Play, hoje falaremos aqui sobre 5 criaturas bizarras de Harry Potter, mais especificamente ainda 5 criaturas bizarras de Hogwarts Legacy. As escolhas que você fizer agora definirão o legado de Hogwarts. E pra quem não me conhece, eu sou o Emi do canal M de Mythology, lá eu falo sobre mitologia, faço análise mitológica de desenhos, filmes, séries, etc. E eu fui convidado hoje pela Warner Play para fazer análise mitológica de Hogwarts Legacy, então sem mais papo furado, deixa o like, se inscreve e vamos começar. Vamos começar então falando aqui sobre o Testralho, que é aquele cavalo extremamente maneiro que parece meio que um cadáver de cavalo com asas. E se a aparência dele já não fosse maneira o suficiente, ele ainda tem uma definição que é a seguinte: ele só pode ser visto por aqueles que testemunham a morte pela primeira vez. Por isso, também eram vistos como mau presságios. Eles eram vistos como perigosos, apenas bruxos experientes deviam tentar lidar com o Testralho. E assim, não era muito indicado ter um Testralho, ou muito menos criar um, a não ser que você tivesse permissão do Ministério da Magia ou algo assim. Inclusive, os bruxos que viviam em áreas não protegidas contra os trouxas eram forçados a fazer um tipo de magia de desilusão em seus testralhos regularmente. Os testralhos eram criaturas sociais que viviam em rebanhos. O Hagrid, inclusive, fala que eles eram muito inteligentes, e na verdade os testralhos treinados eram inteligentes o suficiente para entender as palavras de seu cavaleiro quando pediam para viajar de um local para o outro. Mas por que os outros não veem? Só podem ser vistos por quem já viu a morte. Essas criaturas em si são originais de Harry Potter, né? Mas tem algumas criaturas mitológicas que podem ter inspirado elas. Diziam que os mares, que eram espíritos que levavam pesadelos às pessoas, montavam cavalos, como essa imagem que você tá vendo aí, que tem um cavalo extremamente bizarro do lado de fora de uma tenda. E tem também o Kelp, que é um espírito aquático do folclore celta, que habita as profundas piscinas nos córregos e rios da Escócia. Ele poderia parecer um pônei, um cavalo mansinho, e poderia até mesmo convidar você para subir nele, porém se você fizesse isso, você poderia acabar sendo afogado. E tem uma outra lenda também, que é de um cavalo caveira, que me lembrou muito o Testralo, que é da Mary Lade, que é tipo um fantasma, um espírito do Natal, que aparecia na região de Gales. Basicamente, a figura dela era de um cavalo caveira. Ela tinha um crânio de cavalo vestido com um fino tecido branco, usando um tipo de véu bizarro. E ela andava pelas ruas, seguida por uma procissão de jovens. E se eles batessem na porta de alguém, era porque a Mary Lade havia escolhido aquela pessoa para receber as suas oferendas. Aí, quando a pessoa atendesse a porta, poderia acontecer meio que uma disputa de versos sobre a estação local daquela época. Entretanto, se a pessoa desistisse desse desafio de versos, bem, eu acho que nem preciso falar o que vai acontecer se você não aceitar o pedido de um cavalo caveira que bateu na sua porta durante a noite, né? Acho que já deu pra entender. Unicórnios são seres muito bonitos e muito puros, tanto no universo de Harry Potter e Hogwarts Legacy, quanto nas mitologias. Inclusive, você também poderia ser muito bonito se deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e compartilhasse aí também. Bem, os unicórnios no universo de Harry Potter é uma das criaturas com mais propriedades mágicas, por isso a existência de unicórnios é um dos segredos mais mal guardados do mundo mágico. E todo mundo quer tirar uma casquinha deles. Por exemplo, os pelos da cauda do unicórnio são um dos núcleos supremos para a fabricação de uma varinha. E até mesmo dizem que o sangue de unicórnio pode manter uma pessoa ainda viva. Inclusive tem até mesmo aquela cena meio bizarra do Voldemort tomando sangue de unicórnio lá, quando a gente nem sabia que na verdade era o Voldemort. Bem, na mitologia, o unicórnio é um ser fantástico que foi descrito pela primeira vez pelo médico grego Ctésias, há mais ou menos 2000 anos, e segundo ele, o unicórnio seria nativo das terras indianas. É um animal forte e veloz que pode apresentar um temperamento meio hostil, ou seja, ele é meio violento. E alguns unicórnios costumam emitir ruídos graves, e segundo relatos, o unicórnio é um animal de pelos brancos, aproximadamente do tamanho de um jumento e com um único chifre que tem formato de espiral, bem no meio da sua testa. Em algumas espécies, esse chifre é branco na base, preto no meio e vermelho vivo na ponta. Alguns unicórnios podem apresentar a pelagem da cabeça com coloração vermelha escura. E o chifre de um unicórnio é um talismã de grande poder e virtude que só pode ser ativado através do próprio unicórnio. Isso porque a luz do chifre ali acaba diminuindo quando na mão de outra pessoa ou quando na posse de outra pessoa. No chifre reside toda a história e pensamentos do unicórnio. Muitos acreditam que ele tem poder de cura e que pode ser um antídoto para vários venenos. Em horas de perigo ou com muita concentração, o chifre pode apresentar um brilho ou um esplendor meio suave ali. Segundo a crença popular, para a proteção do unicórnio não podemos ver o seu chifre. Com isso, o unicórnio acaba sempre sendo visto como um cavalo normal pela gente.
O Arpel no universo de H.P. Lovecraft, quer dizer, o Arpel no universo de Harry Potter, é uma criatura mágica perigosa e agressiva nativa das montanhas da Europa. Os Arpels têm o dorso corcunda e uma pele cinza púrpura, mais resistente do que um dragão. Inclusive, a sua pele é capaz de repelir a maioria dos feitiços, inclusive isso daí me irritou muito em Hogwarts Legacy. Eles possuem também 2 chifres dourados e 4 patas com polegares. Eles usam tentáculos para se alimentar. Os chifres dos Arpels em pó são usados em poções, mas como é muito difícil de coletar, né, e você já deve imaginar o porquê, isso torna eles muito caros. E sinceramente eu não sei de onde veio a inspiração exatamente para os Arpels, mas eu tenho alguns supositórios, quer dizer, algumas suposições. Os próprios unicórnios que eu já falei aqui, tem também o Gugalana da mitologia suméria, que é mais conhecido como Touro do Céu, que é uma criatura mítica ou até divindade de lá, e é marido de uma deusa, a deusa do submundo, a Ereshkigal, a deusa da morte. E ele é controlado pelo Senhor do Céu, chamado de An ou Anu. Ele é geralmente representado nas artes como um touro gigante ou alado, e pode ser também visto com características tanto de homem quanto de touro. E é muito parecido com uma outra criatura mesopotâmica, o Lamassu. E outro também que eu acho que serviu de inspiração é o Qilin, da mitologia chinesa, que inclusive eu tô ligado já que existe o Qilin no universo de Harry Potter, pelo menos eu acho. E eu digo que deve ter sido uma inspiração para o Arpel pela aparência que é um pouco parecida, e o Qilin é um dos mais importantes e mais extraordinários seres da mitologia chinesa. Embora tenha muitas fontes sobre ele, sendo uma criatura mítica evidente lá na China, é meio difícil achar coisas assim, ter certeza das informações achadas por causa da língua, né? Por causa da barreira linguística. E também por causa da diferença na ortografia, porque, por exemplo, ele aparece também no Japão como Kirin e na Coreia como Qilin. Mas acredita-se que ele traz muita prosperidade, serenidade e até mesmo ajude na procriação masculina. O Qilin ocasionalmente é descrito como um unicórnio chinês, porque às vezes é representado com um único chifre. E dizem também que às vezes ele pode aparecer como sendo um sábio, um imortal, ou às vezes até as duas coisas juntas. Goblins no universo de Harry Potter seria uma raça altamente inteligente de pequenos mágicos, que teriam dedos e pés longos que coexistiam com o mundo bruxo. A dieta deles consistia em carne, raízes e fungos. Os goblins conversavam em uma língua só deles, e eram metalúrgicos hábeis, e caso você não tenha entendido o que seja metalúrgico, seria basicamente ferreiro. Que provavelmente isso daí foi tirado do universo da mitologia nórdica, né? Onde os anões são seres muito bons em fabricar coisas, né? Fabricar equipamentos, armas e etc. E no caso do universo de Harry Potter, eles eram muito bons em trabalhos em prata. E provavelmente até mesmo fizeram moedas aí no universo bruxo. E por causa dessa habilidade com dinheiro e finanças, eles controlavam em grande medida a economia bruxa e até mesmo cuidavam do banco mágico. Já os goblins da mitologia fazem parte do povo das fadas, que são várias criaturas mágicas, tá? Vão até mesmo desde duendes até dragões. E os goblins podiam ser confundidos com duendes ou elfos. Normalmente, goblins são o lado mal das fadas, aqueles travessos que se escondem nas casas e ficam enchendo o saco das pessoas, escondendo coisas, roubando comida, mexendo com gatos, cachorros e etc. Normalmente, eles são bem pequenos. E os goblins mais famosos são, por exemplo, o Saci e o Robin Goodfellows, ou Puck, de Shakespeare. O hipogrifo era uma fera mágica que tinha as patas dianteiras, ou seja, as patas da frente, asas e cabeça de uma águia, e o corpo e patas traseiras e a cauda de um cavalo. E era muito semelhante a uma outra criatura mágica, até o grifo, com o traseiro de cavalo substituindo um traseiro de leão. E aparentemente a criação de hipogrifos era bem sofisticada e era uma carreira bruxa bem consolidada, com criadores conhecidos, incluindo a mãe do Newton Scamander. Hipogrifos até mesmo às vezes são colocados em calendários, né, a imagem deles. O hipogrifo até mesmo poderia ser a forma do feitiço do patrono, mas era algo bem raro. Os hipogrifos eram carnívoros e extremamente perigosos até serem domesticados, o que só deveria ser tentado por um bruxo ou uma bruxa bem treinada. Hagrid, o que exatamente é isso? Isso, Rony, é o hipogrifo. A primeira coisa que precisam saber sobre eles é que são criaturas muito orgulhosas. A dieta do hipogrifo consistia principalmente de insetos, pássaros e pequenos mamíferos, como por exemplo furões. Às vezes, eles escavavam o chão em busca de minhocas se não houvesse outro alimento disponível. Excelente, Harry, excelente. Toma, seu brutamontes. E não tem como não lembrar, né, no caso de hipogrifo, de Prisioneiro de Azkaban. E sim, por incrível que pareça, eles existem na mitologia. Na verdade, seria uma combinação entre 3 criaturas, ou 2. Um cavalo e um grifo, ou caso você não tenha um grifo, pode usar também um leão e uma águia. A combinação de um cavalo com um grifo basicamente dá para a criatura a capacidade de voar como uma águia, ter a força de um leão e a velocidade de um cavalo. Só que é algo bem raro de se acontecer, porque na realidade os grifos desprezam cavalos. É meio igual aquela crença que a gente tem de cachorros odiarem gatos.
Existem até mesmo relatos, segundo alguns historiadores, que dizem que essa criatura viveria em um condado na França, durante a Idade Média, por causa de algumas marcas de garras. Mas ainda, segundo a própria igreja, essa criatura seria um ser demoníaco, porque, segundo o livro de Enoque, o Satanás teria criado várias criaturas híbridas. A esfinge seria uma, por exemplo, o hipogrifo seria outra. E todas essas criaturas que eu acabei de falar aqui estão presentes no Hogwarts Legacy. Eu deixo uma dica aqui para vocês jogarem o Hogwarts Legacy, tá? Que tá disponível tanto para PC quanto para consoles. Explore seus limites, domine cada batalha, até onde a sua coragem vai conseguir te levar. E aí, bora jogar Hogwarts Legacy hoje mesmo? É só adquirir a sua cópia tanto para PC quanto para console. Escolha seu caminho, domine seus feitiços, torna-se uma lenda em Hogwarts. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá uma olhada lá no meu também, que vai deixar aí na descrição no comentário fixado. Deixe seu like e até a próxima.